realmente não dá pra gente não mencionar, né? O Dexter Lawrence sendo pedindo troca lá no New York Giants, o Sexy Dexy, né? Como é carinhosamente chamado lá pelo torcedor do Giants. E prontamente o Bini entra na briga, não só o Bini, né? Temos que mencionar isso, afinal de contas, a galera já vai, pô, Bini, faz um negócio e tal, logo, mas assim, óbvio que o Giants não vai vender barato, né? E a gente tá falando de um cara já, o Bears já entrou em contato, o Jaguars supostamente tem interesse, o Patriots tem interesse, o 49ers tem interesse, enfim. E o que se fala é que o preço seria uma escolha de final de primeira rodada ou de segunda rodada, né? O preço que o Giants pediria aí para começo de conversa pelo Sexy Dexy, né, Léo? E aí, faria essa troca aí pelo Dexter Lawrence? Lembrando que os Bills não têm escolha de segunda rodada, né? Já foi trocada pelo DJ Moore, wide receiver, mas nós temos a escolha 1-26 lá, final de primeira rodada, que pode ser muito interessante para o Giants aqui. E pode ser mais interessante do que de alguns adversários, porque né, na briga pelo Lawrence. Porque, por exemplo, o Patriots, a escolha de primeira rodada deles é mais tarde do que a nossa. Né? Beleza, Bears, Jaguars têm escolhas antes, mas provavelmente estão oferecendo de segunda, não de primeira. Como é que tu vê essa possibilidade aí, Léo? Dexter Lawrence nos Bills? A gente estava até comentando lá no grupo semana passada, né, iniciando, né, a abordagem sobre os defensive tackles dessa classe. Aí o que a gente detectou lá no grupo? Que no final da primeira rodada, a classe não é boa, assim, né, não tem grandes nomes, mas no final da primeira rodada, ali começa a aparecer uns bons nose tackles, né, o McDonald lá, o Lee Hunter. Só que todos, cara, eles têm uma deficiência na pressão do quarterback. São ótimos run defenders, mas não pressionam muito o QB. Ao contrário, nós temos alguns defensive tackles que são bons de pressão, mas que não defendem, e a gente, nesse ponto aí, o Bills já tem dois, assim, né? O Ed Oliver e o T.J. Sanders. O que o Dexter Lawrence solucionaria isso? Quer dizer, eliminaria todas as incertezas inerentes a um prospecto. Essa primeira rodada, provavelmente, a gente pudesse gastar no nose tackle, né? O McDonald ali, por exemplo, está cotado para sair naquela região ali, né? E os nose tackles agora, o cara do Lions lá pegou 24 milhões de renovação. É uma posição que vem, né? O Vita Véia tem um contrato de 2021, 17 milhões de média. É uma posição que vem ganhando valor. E provavelmente a gente poderia gastar essa no nose tackle lá e, claro, tem um run defender, o cara poderia evoluir no pass rush, mas é aquela incerteza do draft, né? Você vê o Kenneth Grant, o xodó do Satamini, parece que não vingou, né? Era escolha para 15. Exato. Então, assim, cara, e o Dexter Lawrence preencheria isso aí, ele entrega as duas coisas. Ele é um baita pressionador de quarterback e um baita run defender. Ele teve notas boas, muita gente fala, mas a nota dele da PFF não foi boa, run defender. Só que ele já teve notas boas em 2024, só que o Giants mudou lá o esquema de proteção, que ele praticamente, ele fecha o gap lá e os linebackers que ganham o run defender, os tackles, né? Ele segura lá para os linebackers ser consagrado no run defender. Então, esses números de run defender dele são mentirosos. Porque ele, indiretamente, ele ajuda o run defender segurando, protegendo os linebackers lá da linha adversária. Eu trocaria fácil essa primeira pelo Dexter Lawrence. Seria uma troca, né, Léo, estilo Stephon Diggs. Né, o que a gente fez pelo Stephon Diggs lá para resolver nosso problema de recebedor era também um draft que tinha nomes interessantes, inclusive com a escolha o Vikings acabou escolhendo o Justin Jefferson, e aí a gente olhando para trás, a gente fica aquela, devia ter escolhido o Justin Jefferson então. Mas em contrapartida, ali pertinho também naquela faixa de escolha, ele teve o Jalen Reagor, né, sendo escolhido pelo Eagles na época, né? Foi. Então, assim, poderia ter dado bom, mas poderia ter dado muito ruim ficar com a escolha, né? E aí o Diggs, obviamente, deu muito certo. Se o Bills está considerando seriamente escolher um defensive tackle com a escolha de primeira rodada, realmente
não tem porquê não tá disposto a pagar pelo Dexter Lawrence. Beleza, a escolha de primeira rodada, o cara tá preso contrato de novato, opção de 5º ano, mais jovem, teoricamente muito mais tempo no prime, né? Se você acertar com a escolha, né, Léo? Mas se você errar, como você falou, o Kenneth Grant, né? Saiu daí top 15, cara, e até agora não teve nada perto do impacto de Dexter Lawrence. Dexter Lawrence não tá vindo, é verdade, da sua melhor temporada, né? Mas ele, pô, já anos, é um cara provado. 28 anos, tá totalmente na... Pô, a gente fala eu sempre falo muito do Myles Garrett, de dar um Josh Allen para nossa defesa, né? Eu não iria tão longe com o Dexter Lawrence nesse quesito de um Josh Allen para nossa defesa, mas, cara, é um cara que, como o Josh Allen, faz todo mundo ao redor melhor. O Dexter Lawrence, mesmo no ano de baixa dele, que foi esse último ano, tá? Ele teve impacto, tem alguns dados dele aqui, ó. O Giants sem o Dexter Lawrence em campo, tá? 32º em jardas por snap, 31º em taxa de pressão no quarterback, 31º cedendo sucesso de passe ao adversário, 30º em EPA por passe cedido ao adversário e 30º na taxa de sacks, né? Sem o Lawrence em campo. Com o Lawrence em campo, mesmo nessa temporada de baixa, né, menos pressões, menos sacks, 8º no sucesso contra o passe, 8º na taxa de sacks, né, 10º no EPA por passe, 13º no jardas por jogada e 15º na taxa de pressão. Então, assim, uma defesa que sem o Lawrence se torna a pior da liga ou uma das top 3 piores da liga, com o Lawrence ela é uma defesa top 10 da liga. Quer dizer, olha o impacto que ele... Ah, mas ele não derrubou o quarterback. Cara, ele tá lá ocupando 2 bloqueadores, ele tá lá ocupando 3 bloqueadores, ele tá lá, sabe? O game plan sendo feito para parar ele. Imagina as oportunidades para Chubb, para Rousseau, pro Dion Walker entrando no 2º ano, jogando ao lado dele. Imagina Lawrence e Walker lado a lado. É tudo mano a mano. Então, assim, cara, né? Não tem o que pensar. Ai, mas é um veterano, é caro. Ah, o Lawrence vai estar ali com o contrato dele, se não me engano, o cap é 20 milhões esse ano. Ele provavelmente vai querer uma extensão. Até tem uma informação do Greg Thompson aqui do Cover One, que sempre tá ligadaço aí nessa questão de cap. Ah, porque o Bills não tem espaço. Vamos lá. Os Bills teriam que abrir 6 milhões no espaço de espaço no cap que eles têm hoje para absorver o contrato do Dexter Lawrence em 2026. 18,5 milhões é o cap number dele esse ano, tá? Antes de reestruturar. Obviamente, quando você faz uma troca como essa, você vai estender o contrato do cara. Ele tem 2 anos faltando, então provavelmente você vai adicionar mais 2 anos ali de contrato e você vai diminuir ainda mais esse número no cap para esse ano. Você vai preparar aquela saída, né? Ah, tem 4 anos de contrato, mas de repente no 2º, no 3º você consegue sair se a coisa não estiver legal. E se você reestruturar o John Dawkins, estava falando aqui no início, tackle pode ser uma necessidade, né? Pensando já no futuro pós-John Dawkins. John Dawkins até agora não foi reestruturado porque os Bills estão mantendo essa coisa de se o Dawkins cair de produção, se não estiver tão bem, dá pra gente seguir em frente sem ele, né? Mas se quiser ir num all-in aí para agora, 1, 2, 3 anos, a gente sabe que Moore já é nessa pegada, a gente sabe que Chubb é nessa pegada, o próprio John Dawkins é nessa pegada. Você reestrutura o Dawkins, você abre 11 milhões, cara, 11,3 milhões do cap, você absorve tranquilamente o contrato do Lawrence e ainda renegocia. Então, se os Bills quiserem, né, e se ninguém realmente oferecer mais, os Bills podem oferecer a 1,26 e adquirir o Dexter Lawrence. É algo que deve estar na mesa, pelo menos o Bini não deve estar descartando isso, e é algo para a gente ficar de olho. Ah, mas precisa draftar um edge rusher, porque a gente precisa de um edge rusher. Cara, você põe o Dexter Lawrence no meio da sua defesa, já melhora os teus pass rushers, sabe? O Rousseau já eleva o patamar, o Chubb já eleva o patamar, o Hoyt, quando voltar, já eleva o patamar. É o impacto que esse cara teria no front seven, né, Léo? Eu também tô contigo, eu faria essa troca. Até teve um post aqui falando Dexter Lawrence por uma escolha de primeira ou uma escolha de segunda rodada de 2027. Pô, sem pensar.
da escolha do outro ano pelo Dexter Lawrence, né? Mas eu acredito que alguém vai dar mais do que isso, né? Então, vamos ficar de olho, tá aí a possibilidade. Inclusive, um tweet ali, a gente viu o tweet do cara tweetando ali no... respondendo... Não lembro quem foi que ele respondeu agora. Falando, eu tô no voo aqui de Fort Lauderdale para Buffalo, o John Dawkins tá no meu voo, falando que vai ficar uns 2 dias em Buffalo para resolver coisa rápida. Pode ser essa questão da reestruturação, pode ser algo nesse sentido, a gente nunca sabe. Né? Então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, mas os Bills estão no radar aí pelo Dexter Lawrence, então a gente pode acompanhar nos próximos dias aí o desenvolvimento dessa possível troca aí para o defensive tackle estrela aí do New York Giants.